2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 7, 8, 9, 11 e 12, nos diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzar, e chamou aquele lugar Pérez Uzar, até o dia de hoje. Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse-lhe: Como virá a mim a arca do Senhor? Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia! Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa Sermões. Esse é o primeiro episódio desse novo quadro da 95 Podcast. Nesse quadro, pessoal, vocês vão receber mensagens, sermões, pregações. Pessoas chamam de diversas formas diferentes, né? Então, você pode sentir à vontade para chamar como você quiser. Sermão, pregação, mensagem, palavra. O importante é, a sua vida vai ser trabalhada pelo Espírito Santo através das mensagens que aqui na 95 serão ministradas. E para a gente iniciar esse programa maravilhoso, nada mais, nada menos do que o nosso presbítero Alex Santos está hoje aqui com a gente para trazer a primeira mensagem. Quem acompanha um pouquinho a gente nas redes sociais sabe a maneira como eu conheci o nosso presbítero. Eu tive a honra de conhecer lá na live. Uma mensagem assim que me pegou. Faz tempo, eu falei no Stories, né? Faz tempo que eu não chorava na mensagem como eu chorei daquele jeito. E é legal quando a gente sente isso, é bacana. E nada mais do que falei, não, vamos convidar o presbítero para estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre a mensagem. Meu presbítero, se apresente um pouquinho aqui para o nosso pessoal, para a gente já iniciar. Paz de Cristo, presbítero Alex Santos, faço parte aqui da Convenção em Ambre Lima. É um prazer enorme estar convosco. Nossa, que bênção, que bênção. Gente, ó, você que tá aqui com a gente, já vou pedir, tá? Você que é novo, por favor, antes da gente começar a mensagem, já deixa aquele like da confiança. Se você já conhece nosso presbítero, sabe que vai vir um negócio bom aqui, já deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal e também segue a gente aqui nas redes sociais. Isso ajuda bastante o nosso trabalho e também ajuda para que outras pessoas consigam. O YouTube, né? Ele só manda a mensagem para outras pessoas se as pessoas deixam like, se compartilham. Então, para que isso chegue em outras pessoas, é preciso que você também contribua com a gente. Amém? Hoje, você já está vendo aqui no título do nosso vídeo, mas nós vamos falar sobre presença de Deus. Presença de Deus. E o texto ele já é impactante. Então, a gente já sabe falar sobre Davi, correto? Correto. Então, vamos embora, meu presbítero. Pois bem, presença de Deus, algo que deve ser inegociável. A presença de Deus tem que ser inegociável. Costumamos dizer que a presença de Deus é algo mais importante na vida de um cristão. O cristão pode se resumir a várias coisas, porém, aquele que serve a Cristo, aquele que serve a Cristo, anda com Cristo, precisa entender que algo indispensável na sua vida e na sua trajetória precisa ser de fato a presença de Deus. Um cristão que não sente a presença de Deus tem algum problema, né? Tá com defeito, né? Tá com defeito, como dizia alguém, né? Precisa entender que essa é a primícia que define, move, sustenta, levanta, estabelece e alegra. É a presença de Deus em nossa vida. E sobre isso a gente escolheu um personagem muito conhecido da Sagrada Escritura, que é o Davi. O Davi representa bem o que queremos tratar nesta gravação, não é? Neste podcast. Nossa, eu tô num podcast, gente. Que coisa maravilhosa. E Davi representa bem isso para nós, porque foi alguém que, se observarmos a sua trajetória, não foi perfeito, não foi um exemplo em tudo, mas que, dentre tantas coisas que podemos aprender com Davi, tantas lições que podemos aprender com Davi, uma das que mais me impactam é, de fato, a forma com que ele soube atrair a presença de Deus para sua vida. Mesmo errando, mesmo falhando,
mesmo cometendo tantos erros e tantas transgressões, e acreditem, as mais absurdas que nós podemos imaginar, ele soube, de fato, atrair Deus para si. Qual era o segredo de Davi? Se vocês observarem, no 1 Samuel, o texto nos mostra, capítulo 13, versículo 14, se não me foge a memória, inicia-se o próprio Deus dando um título muito significativo ao Davi. O Senhor fala ao profeta Samuel, dizendo que tinha escolhido um rei, e o rei que ele havia escolhido seria segundo o seu coração. Observe, olha o título que Davi recebe. Homem segundo o coração de Deus. Será que, de fato, Davi merecia esse título? Capítulo 13, versículo 14, diz assim o texto, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração. Aqui, o profeta Samuel está se referindo à escolha de Deus. E ele refere-se à escolha de Deus como homem segundo o coração do próprio Deus. Esse título não é um título comum de se receber. Não. Se você observar, existem pessoas que podemos dizer que não cometeu erros tão graves quanto Davi, em nossa visão ótica, obviamente, que não cometeu erros tão profundos, né? Eu vou usar uma expressão bem impactante aqui. Um erro absurdo, né? Trágico, Sim. que seria o seu adultério, né? E ele premeditou um assassinato em si. E, de fato, este homem, com esta falha, com estes erros, o próprio Deus o chama de segundo o seu coração. Complexo, né? Porque a gente, olhando na visão humana, a gente percebe uma pessoa que erra tanto, inclusive até quando alguém erra perto da gente, a gente olha com um olhar meio diferente. Mas a gente eu acho que a gente vai entender. Eu quero muito entender como é que Deus ele tem, qual é a visão de Deus. Eu acho muito difícil pra gente como ser humano, mas acho que a Escritura deve falar um pouquinho sobre, né? Sim, com certeza. Se você observar Moisés, que é considerado legislador, patriarca, guia, orientador, libertador, homem que tocava na rocha e saía água, homem que clamava pela presença de Deus, dizendo, eu não quero anjo, eu quero presença. Homem que teve o desafio, teve a audácia de dizer, Deus, eu quero te ver. E ainda que pelas costas conseguiu ver o Senhor. Homem que subia no monte, descia com o rosto resplandecendo glória, e as pessoas não conseguiam nem olhar na sua face. Mas nem Moisés teve um título como esse, homem segundo o coração de Deus. Se você observar Abraão, título que tem é pai da fé, devido ao que fez. Mas homem segundo o coração de Deus é um tanto quanto mais profundo, não é? Na minha ótica, um tanto quanto mais profundo. E Davi, mesmo com as falhas que tinha, recebe um título desse. Homem segundo o seu coração, o coração do próprio Senhor. Mas por que ele recebe esse título? Por que ele recebe esse título? No momento que Jessé chamou, no momento que Samuel foi buscar Davi, é difícil a gente entender, porque a gente tem uma figura de um Davi, a gente não conhecia muito ainda, né? Na figura cronológica da Bíblia. Então, assim, não dá pra saber o porquê aí nesse momento. Pelo menos eu acho, né? Algumas pessoas chegam a dizer que Davi tinha o título de homem segundo o coração de Deus, que até Paulo lá na frente reforça isso. Algumas pessoas chegam a dizer que ele recebe esse título devido à forma com que ele tocava a harpa. Davi tem esse título porque era um grande adorador. Mas não era a forma que Davi tocava a harpa que define o título que ele tinha. Sim, pois é. Então seria um bom músico, né? Davi, o bom músico. É o bom músico. Então, por eu ser um bom músico, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Não. Algumas pessoas chegam a dizer por sua habilidade, matador de urso, matador de gigante, matador de leão. Davi matou urso defendendo a ovelha do pai, matou leão defendendo as ovelhas do seu pai, né? Destruiu o gigante Golias para defender o exército de Israel, bem como toda a nação israelita. Mas não era porque Davi tinha habilidades na batalha que ele recebe o título de homem segundo o coração de Deus. E também não é por ser um grande gestor,
Porque Deus dá a Davi valentes em meio a uma caverna chamada Caverna de Adulão, e dali surgem os grandes valentes heróis de Davi. Então Davi sabia, não era apenas um bom guerreiro, como ele também sabia formar bons guerreiros. Mas eu entendo que Davi não teve o sucesso que teve porque era bonzinho ou porque tinha habilidades pessoais, mas porque Davi tinha uma forma tremenda de atrair Deus para a vida dele, de chamar a atenção de Deus para si, de conquistar Deus, ou glória, de uma forma tão profunda e diferente. Eu acredito que é o que faz com que Deus o olhe e diga: esse é segundo o meu coração, segundo o meu propósito, segundo o meu pensamento, porque sabe atrair a minha presença. E aí eu li um texto que aqui em 2 Samuel que demonstra isso. Aqui em 2 Samuel nós observamos que Davi está organizando o retorno da Arca de Deus de volta a Jerusalém. A Arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo. O que era a Arca? Sim. A Arca era um monumento, uma caixa de madeira revestida de ouro. Ela era feita de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela tinha 4 argolas em suas extremidades. Essas argolas serviam para que 2 varas, não é, a transpassassem para transportá-las. As varas também eram feitas de madeira de cetim revestida de ouro. Dentro da arca tinha a tábua da lei, o pote com maná e a vara de Arão que floresceu. E era coberta por uma tampa chamada de propiciatório. Em cima da tampa tinha 2 seres alados, de frente um para o outro, olhando para baixo. Toda vez que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos para oferecer sacrifício a Deus, e Deus recebia esse sacrifício, descia uma fagulha chamada de Shekinah, que ali é a presença de Deus descendo no meio do povo, e era Deus respondendo: perdoei os vossos pecados, e em troca disso a minha presença, a minha glória está descendo sobre o lugar santo dos santos. Glória a Deus. Aleluia. É uma bênção. Portanto, onde esta arca estivesse, era como se a presença de Deus ali também estivesse, porque ela representava a presença de Deus. Sim. O problema é que essa arca foi roubada. E aí eu já abro um parêntese que é o seguinte: a presença de Deus pode ser roubada da gente. Ela pode ser retirada. Se a presença de Deus representava a arca, e a arca foi retirada da nação, ela foi retirada do povo de Israel, ela foi perdida. Ou seja, alguém conseguiu roubar. Ou por que não dizer, alguém conseguiu perder essa presença. E aí está um grande fato em nosso meio. Porque algumas pessoas, em pleno século, né, nesse século presente, estão perdendo esta presença. E se você observar como essa presença foi roubada, se você for no capítulo de número 4 de 1 Samuel, você vai observar como essa presença foi roubada da nação de Israel. No templo, o templo era gerido por o sumo sacerdote Eli, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram aqueles crentes que... Oxe! Quem de casa já conhece, né? Conhece o perfil de Ofni e Finéias, né? Que eram 2 crentes meio daquele jeito, né? Tem o nosso amigo Mateus aqui, ele fala que é crente Raimundo, né? Pois um pé na igreja e o outro pé no mundo. São crentes que se vestem como crentes, andam como crentes, ministram como crentes, ou pelo menos deveriam, estão no lugar que os crentes estão, mas não são crentes. Parecem ser, mas não são. No caso de Ofni e Finéias, se vestiam como, mas não eram. Eles eram tão perversos que eles comiam a gordura do sacrifício do próprio Deus. Eles se prostituíam com mulheres dentro do templo. Observe a situação. Eles eram sacerdotes, mas que não tinham mais a presença de Deus. Não havia temor mais. Não havia temor.
Não havia mais o zelo, o cuidado pela presença. E aí Israel, como sempre, eles entram em uma batalha, né, contra os filisteus. E nessa batalha eles perdem a primeira batalha. E mais uma vez uma batalha travada e alguém chega e diz assim, olha, se vocês querem garantir a vitória, levem a arca, levem a presença, que a gente sabe, né? Uhum. Se tem presença, tem vitória garantida. Verdade. Se tem presença, tem certeza de sucesso, né? Porém, não funciona bem assim. Naquele caso, a arca representava a presença, mas a presença não estava com eles, porque eles não tinham a presença de Deus em sua vida. Tanto é que o texto nos fala que quando ele vai para a batalha, capítulo 4, versículo de número 11, o texto diz assim, e foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Olha o texto, olha a expressão, tomada. Foi retirada. Ela foi, de fato, roubada. Uhum. Agora, roubada de Ofni e Finéias? Apenas? Não, foi roubada da própria nação, né? Que ela foi para a terra dos filisteus, a terra de Dagon, o templo de Dagon. E aí entra uma grande lição aqui pra gente, né? Se a gente não zela, se a gente não cuida, se a gente não tenta manter, ela pode ser retirada de nós. E acreditem, muitas pessoas já não têm mais essa presença porque não teve o cuidado necessário com a presença. O zelo necessário. E a gente sabe que existem situações, existem atitudes que eu preciso ter para atrair e manter a presença. Não é só atrair por um momento, mas é atraí-la e mantê-la na minha vida sempre. E a coisa triste é que ela pode ser perdida. Porque a presença de Deus, ela é muito mais do que um arrepio. A presença de Deus é muito mais que um choro, né? A presença de Deus é muito mais que um momento. A presença de Deus, ela é muito mais que 2 horas de culto. Traz choro? Traz. Uhum. Traz a emoção? Traz. Traz o arrepio? Traz. Mas ela vai além disso. Agora imagine uma cidade, um crente, um cristão, uma pessoa sem essa presença. Imagine Israel quando soube que a arca foi roubada. Se você observar, isso foi tão forte. O impacto foi tão grande na nação quando soube que a arca foi roubada, que a presença foi tirada, que no capítulo 4, versículo de número 18, o texto nos diz o seguinte, que quando Eli soube que a arca foi roubada, o texto diz assim, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou o pescoço e morreu. Aí o versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Aí diz o texto que ela pôs o nome do filho e acabou. Foi-se a glória. Agora observe, chega o mensageiro. Caramba. O exército morre, a arca é roubada, o exército morre, Ofni e Finéias morrem, os filisteus levam a arca para Dagon. Olha os impactos de alguém que não tem a presença. A nação se desespera. Um mensageiro chega ferido, sofrendo, chega para ele e diz assim, Eli, eu tenho uma notícia. Qual é a notícia? Perdemos a batalha. Aí eu penso ali, imaginando, perdemos a batalha, mas sem a vitória da batalha dá para viver. Ali, perdemos o exército. Aí imagina ele imaginando, perdemos o exército, mas sem exército é ruim, mas dá pra viver. Ali, teus filhos morreram. Ofni e Finéias morreram. Aí ele imagina, sem meus filhos é doloroso, é triste, mas dá pra viver. Mas observa o texto, quando ele diz, a arca foi roubada, foi tomada, o texto nos fala que ela senta, cai para trás. Quando ouve falar, cai, quebra o pescoço e morre. Era como se dissesse,
Sem exército é ruim, mas dá para viver. Sem a vitória na batalha é ruim, mas dá para viver. Sem meus filhos é ruim, mas dá para viver. Mas sem a presença não dá para viver. Não dá. Não consigo viver sem a presença. Ô, glória. Glória a Deus. É muito forte, é muito impactante. E aí eu imagino como é alguém sem a presença. Imagina uma pessoa sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus na sua vida. É o mesmo que dizer, é alguém que é parecido com um oceano. Alguém sem a presença é parecido com um oceano. Só que sem peixes. Nossa. Não existe coisa mais triste que ter um oceano e não ter um peixe. É como se não tivesse vida, né? Não tem vida. Alguém sem a presença é igual a um jardim, mas sem flores. Não tem beleza. Uhum. Alguém sem a presença é igual a uma lata vazia descendo uma ladeira. Já viu? Uma lata vazia descendo uma ladeira? Já. Ela faz muito barulho, mas não tem conteúdo, não tem profundidade. Uhum. É triste. Alguém sem a presença vai para uma guerra, mas sabe que vai perder. Alguém sem a presença pode até começar, mas sabe que vai terminar, que não vai terminar. Alguém sem a presença entra numa luta já sabendo o resultado. Sou um derrotado, vou perder, porque sem a presença não há garantia de vitória. Alguém sem a presença é vazio. É só aparência, mas não tem profundidade, não tem preenchimento por dentro. Alguém sem a presença canta, mas não sente nada. Ele pode até usar, a voz pode ser linda, não é? Pode ter muitos, a harmonia. Você é músico, sabe melhor do que eu esses termos técnicos. Uhum. Porém, sem a presença é só canto, mas não é adoração. Porque alguém pode até chorar, mas não tem aquela alegria que reverbera por dentro, sabe? De dentro para fora. Sim. Uma vez Jesus disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É justamente alguém que canta, fala, tem uma eloquência muito grande na voz, mas o coração, a profundidade de adoração em Deus não tem. Isso é alguém sem a presença. Agora imagine o contexto de Israel. Esse tempo inteiro sem a presença de Deus na sua vida, sem a arca da aliança na cidade. Eles se sentiam inseguros, tristes, vazios. É interessante. Uhum. Mas Deus, o desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Sim. E até para quem não sabe reverenciar essa presença, sofre os impactos. Porque tem pessoas que não reverenciam a presença de Deus, mas sofrem impactos, porque a presença de Deus é real. E a prova disso é os próprios filisteus. Tentaram zombar da presença, do nome de Deus. Sim. E o que aconteceu? Quando eles roubaram a presença, quando eles roubaram a arca, levaram para o templo de Dagon. Aí fizeram a maior festa. Não, Dagon é maior do que o Deus de Israel. Dagon é maior do que o Deus de Israel. Isso está aqui no capítulo 5. Dagon é maior do que o Deus de Israel. Dagon é maior. Aí o que acontece? Quando eles falam isso, eles... a noite vem, a estátua de Deus, a arca, está nos pés da estátua de Dagon, que a gente sabe que é metade de homem e metade de peixe. Sim. Mas diz o texto que aconteceu um tremor. E quando os filisteus chegam lá pela manhã, tá a estátua de Dagon caída no chão, a cabeça partida ao meio, ao pé da arca. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ó: eu sou maior do que Dagon. É isso mesmo. É isso mesmo. Não brinque comigo não, que eu sou maior do que Dagon. Por quê? Porque não pode se brincar com a presença de Deus. Não. Né? A presença de Deus, ela é maior e absoluta em tudo. Pois bem, o contexto de Israel era esse. Era uma nação vazia, era uma nação sem presença, era uma nação sem vida, era uma nação sem beleza, porque a presença de Deus não estava no meio do povo. Aí existia felicidade lá? Existia alegria? Não. Não. Houve a eleição
do primeiro rei, não é? Que foi Saul. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo tava clamando pelo rei, né? É. A gente fala diz que aqui foi o rei eleito pelo povo, né? É. A voz do povo, a voz de Deus, né? Nem sempre. Nem sempre. Porém, Saul ele fez muitas coisas ruins. Mas observa, o reinado inteiro de Saul não se preocupou um momento em trazer a arca de volta. Nenhum momento. Nenhum momento ele disse assim, vou trazer a arca do Senhor de volta. Ele se preocupou com a presença de Deus no meio do povo. Nós não vemos isso na Bíblia. Mas Davi, quando assume o reino, Davi, quando assume o trono, Davi diz assim, eu tenho que trazer a arca de volta. Eu tenho que trazer a presença de Deus de volta. O texto diz que a presença de Deus ela fica 40 anos na casa de Abinadab. E 40 anos lá, Davi, quando soube que a arca ali estava, porque os filisteus a devolveram, né? Trouxe, né? Deixar esse negócio lá. trouxe aí impactos, né? Para a nação. E ela fica na casa de Abinadab. Quando Davi soube que tá lá, Davi agora já é rei, né? Já sentou do trono, já tá usufruindo das promessas de Deus. Inclusive, foi o único ungido 3 vezes. Você vê a profundidade que esse homem tem. E quando Davi ele assume o trono, ele disse, eu tenho que trazer a arca de volta. Preciso trazer a presença de volta. Era como se ele dissesse assim, não dá pra viver sem a presença, não é? Não dá pra reinar sem a presença. A presença tem que estar aqui. Ele tinha prioridade. Aparentemente a presença pra ele era uma prioridade. Né? A presença era uma prioridade pra ele. E diz o texto que ele prepara as coisas mais belas. Ele prepara uma carruagem. Se você observar, no capítulo 6 de 2 Samuel, Davi ele escolhe o povo, ele invoca a nação, ele prepara os instrumentos, pandeiro, todo tipo de instrumento para trazer a presença de volta, né? Versículo 5 diz assim, e Davi e toda a casa do Senhor alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas, e com saltério, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Por que ele fez isso? Para trazer a presença de Deus de volta à nação. Ele faz a grande festa, ele prepara carruagens novas, ele ornamenta a carruagem, deixa a carruagem perfeita, ele traz 2 bois, e ele diz assim, não, preciso trazer a presença de volta, porque se eu não trouxer a presença de volta, não vai dar certo, tem que trazer. Então eles vão à casa de Abinadab, com eles vai usar, né, guiando lá a carruagem, e diz o texto que a arca é posta na carruagem. Porém, no percurso, na casa de Abinadab até Jerusalém, até Israel, né, a arca, o boi tropeça, né, e a arca tende a cair. Quando a arca vai caindo, usar, para não deixar a arca cair, a presença cair, o que ele faz? Ele vai segurar. Ele faz, eu não vou deixar a arca cair. E diz o texto que ele põe a mão para evitar a arca cair. Deus mata ele ali na hora. Caramba. Se você observa capítulo 6, versículo de número 6, o texto diz assim, e chegando à ilha de Inacom, estendeu Uzá a mão sobre a arca de Deus e segurou, porque os bois a deixavam pender. Aí versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta imprudência. Caramba. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está diante do maior monumento da sua vida. Porque toda aquela festa estava acontecendo por causa da arca. Sim. Havia uma preparação, havia um cântico, havia festa, a nação estava em festa, todo mundo cantando, porque a arca estava voltando para sua casa, para sua origem. E aí você vendo que aquele monumento vai cair, você tá perto e consegue fazer com que ele não caia. É um movimento natural, quase. Né? É um movimento natural, quase. Ou seja,
eu fico pensando, eu acho que eu também faria o mesmo. Eu também. Eu não deixaria cair, eu não posso deixar cair. Uhum. E aí eu ia pôr a mão também, provavelmente eu também seria morto. Tem pessoas que julgam usar. Não, aconteceu isso, não devia, tal. Mas se você olhar por um não usando não sendo hipócrita, Sim. tô usando como meu ato natural, eu acredito que a gente faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Porém, isso custou a vida de Uzá. E aí a gente pode pensar assim, Deus é injusto? Não, o que é que Uzá queria fazer? Uzá queria preservar a presença. Uzá não queria deixar cair a presença. Uzá não queria deixar que aquilo acontecesse. Sim. Mas, aqui tem uma grande lição. E a segunda grande lição desse texto é a seguinte. Precisamos buscar a presença. Mas não é de todo jeito que a presença vem. Muito bem pontuado. Porque fazer o certo não se justifica fazer o certo tentando do jeito errado. O certo tem que ser do jeito certo e não pode ser da forma errada. Uzá sabia que ele não fazia parte da linhagem Sim. que Deus tinha ordenado para cuidar da arca. Uhum. Não é? A tribo de Levi, da família dos coatitas. Uzá sabia que não pertencia a isso. Quando o texto diz imprudência, é porque ele sabia o que era o certo. Uhum. E mesmo assim, optou fazendo errado. Então a presença de Deus, ela não pode vir você tentando atraí-la do jeito errado. Só se traz a presença de Deus agindo do jeito certo. Aí já estava errado aqui bois, já estava errado aqui a carruagem, e estava errado também o Uzá tentar trazer a presença com as mãos, né? Uhum. Porque o certo seria a arca deveria ser carregada nos ombros. Moisés fala isso lá atrás, já, né? Já tinha instrução. Já tinha né? instrução. Tinha que vir nos ombros, carregada pelos sacerdotes nos ombros. Não em bois, em carruagem. Então já estava tudo errado. Então a lição que fica é: quer trazer a presença de Deus? Entenda que ela não vem de todo jeito. Não adianta eu achar que a presença de Deus vai vir de todo jeito, porque ela não vem de todo jeito. Não adianta eu estar tentando fazer o errado e dizendo que mesmo fazendo o errado, a presença de Deus ela vai vir para mim. Observe, a carruagem com bois, ela ia chegar mais rápido, não ia? Sim, com certeza. E carregada nos ombros ia demorar mais, porque a instrução era dar 7 passos e depois sacrifício, oferecer sacrifício. 7 passos, depois sacrifício. E demorava. É demorado. Ou seja, mostra que a presença de Deus não é de uma hora para outra. Ela exige tempo, sacrifício, renúncia, olha aí. santidade, adoração sincera. Não é de todo mundo, porque tem pessoas que dizem assim, estou vivendo de toda forma e hoje já estou sentindo. Não é assim. Pode ser a efusão do momento, mas não quer dizer permanência de presença, que é diferente. Uhum. Então, aqui o texto nos mostra isso muito claro. Se a gente pretende priorizar a presença de Deus, se a gente pretende buscar a presença de Deus e fazer com que ela esteja na nossa vida sempre, eu preciso entender que não é agindo de toda forma, de todo jeito, que essa presença vai vir. Lá à frente, essa presença ela é levada para a casa de Obed-edom. Observe o texto. Nos diz a palavra que a presença na casa de Obed-edom, a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o que aconteceu com Obed-edom? A Bíblia diz que ele prosperou. A bênção de Deus estava sobre a casa de Obed-edom de tal forma que ele começou a prosperar. Alguém se incomodou, chegou na casa de Davi, ó. Começou a bater, Davi. O que aconteceu? Tá vendo Obed-edom? Tem batismo com o Espírito Santo lá na casa dele. Tem salvação, tem cura. O que é isso? Quem que tá lá? A presença de Deus está na casa de Obed-edom. 3 meses foi o suficiente para acontecer o que não aconteceu em 40 anos na casa de Abinadab. Você recebe essa palavra? Recebo. Em 3 meses acontecerá na sua vida o que não aconteceu em todos esses anos, se você priorizar a presença. Oh, glória. Glória. Porque a presença de Deus, ela faz
muito mais do que a gente pede ou a gente imagina. E Davi, ele volta, faz do jeito certo, e a presença de Deus volta para Jerusalém, e diz o texto que ele dança, ele toca o pandeiro, Mical se incomoda, porque tem gente que tem título, mas não tem presença, né? Pois é. E Davi canta e é uma bênção. Agora, Alex, isso define Davi é homem segundo o coração de Deus por causa disso? Não apenas. Mas se você observar no livro da penitência, Salmo de número 51, por que o penitência? Porque aqui ele falhou, ele pecou e ele se arrependeu. Sim. E na oração dele, olha o que ele diz. Olha o que ele diz na oração dele. Salmo 51, verso de número 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o texto, verso 11. Não me lances fora da tua presença. Agora imagina, o homem é rei, tem coroa na cabeça, pedras preciosas, vários jardins, um grande exército, várias concubinas, rico, muito ouro e muita prata. Mas é como se ele dissesse: tá vendo a coroa? Leve. Tá vendo o trono? Pode levar. O exército? Leve também. Riqueza? Tire de mim. Mas não tira uma coisa. Não afasta de mim uma coisa. E o que é, Davi? É a tua presença. Oh, glória. Que isso possa ser um fato em nossas vidas. Jesus nos prometeu em Mateus 28. Ele disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele garantiu presença na nossa vida. Que a gente possa atrair a presença de Deus com a nossa adoração. Que a gente possa fazer a presença de Deus permanecer em nossa vida. Hoje não existe mais arca. O véu do templo se rasgou. A gente tem acesso ao Santo dos Santos. A gente tem acesso à presença de Deus de forma direta através da nossa vida em oração, em santidade. Então que essa presença de Deus seja fato na sua vida. Que você possa alcançar essa presença, manter essa presença, buscar essa presença. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarmos de todo o vosso coração. Que a gente possa fazer como Moisés fez, como o próprio Davi fez. Mas, ó Moisés, Deus, o povo é teu, e eu só vou com o Senhor. Aí Deus disse: tá certo, esse povo é muito rebelde, eu vou mandar o anjo para te guiar. Ele fez: não. Sem a tua presença eu não saio daqui. Sai não. Não quero anjo, não quero arcanjo, não quero querubim, serafim. Eu quero a tua presença, porque a presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a preservar, a lutar por essa presença, porque com essa presença em nossa vida, nada e ninguém poderá nos deter, e a gente vai conseguir vencer os desafios desse século, que não são fáceis. Não. Mas eu tenho certeza que com a presença de Deus na nossa vida, a gente vai chegar lá. Amém, amém. Graças a Deus. É uma bênção, meu presbítero, que até algumas pessoas podem até se perguntar. Davi, ele tinha as lutas dele, ele tinha os problemas dele, mas se a gente contextualizar algumas coisas que Davi passou, o tempo de hoje, a gente também consegue enxergar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Davi, ele errou bastante. Mas uma coisa que eu sempre vi em Davi, que quando ele errava, ele se prostrava, ele entendia que estava errado, ele reconhecia, ele não queria perder exatamente essa presença que está aqui no Salmo 51. E eu percebo isso em Davi, esse coração quebrantado que ele tinha pelo Espírito Santo. E que você também não perca isso, pelo amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, muitas vezes, que estão passando por uma batalha muito difícil, algo muito complicado, talvez com um vício, talvez com algo que seja, não sei, um problema, e acaba cedendo em algum momento e acaba desistindo da batalha. Fala assim: eu não quero mais. Mas assim como Davi, se arrependa, continue, acredite em Deus e não deixe a presença ir embora. Eu acho que essa presença é que... eu tenho certeza que é essa presença que vai te manter, essa presença que vai te ajudar, e o Espírito Santo, ele vai te guiar. Não desiste, cara, pelo amor de Deus, não desiste. Porque se você desistir, fica difícil. Fica difícil até de alguém te ajudar. Então fique firme na presença. Glória a Deus, glória a Deus. Fique firme na presença. Corroborando com suas palavras, o grande desafio é ser feito Davi.
né? Falhar, e não é uma falha comum, é uma falha grave, mas entender que não me lances fora, renova em mim. O inimigo sempre vai jogar em nossa face, sempre vai lançar setas na nossa mente, no nosso coração, dizendo: você falhou, você pecou, você errou, você falhou, você pecou, você errou. Mas entenda que a verdade por trás disso é que mesmo em meio a essas falhas, existe algo que chamamos de graça ou glória. O apóstolo Paulo dizendo: Deus, e agora? Estou sendo esbofeteado, tira esse espinho da carne. Aí o Senhor olhou para ele e disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava dizendo: tem graça, tem presença, tem misericórdia. Mas observa o apóstolo errando, falhando. E uma vez ele disse assim: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando vejo, já tenho feito. Mas ele não desistia da presença. Ele buscava a presença. Tanto é que teve um momento que disse assim: eu vou te mostrar o céu pelo lado de dentro. Diz o texto que vai arrebatar e conhecer o terceiro céu. Por quê? Presença. Você pode estar fraco agora. Você que nos vê, que nos assiste agora, você pode estar se sentindo fraco agora. Você pode estar sendo bombardeado pelas setas do diabo agora. Teu coração pode estar vazio. A escuridão pode estar tentando predominar sobre a tua alma. Você pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, porque comete ou cometeu diversos tipos de falhas, as mais absurdas possíveis. Mas, entenda, é possível trazer a presença de volta. Davi trouxe a presença de volta para a sua vida. Tinha sido roubado, a nação tinha perdido a presença. Mas ele trouxe de volta a presença para a nação e para a sua vida. Ele não desistiu. Ele foi atrás, ele usou de vários meios. E quais são os meios para que eu possa trazer a presença para a minha vida? Você pode estar se perguntando agora. Eu te respondo: te quebranta, te humilha, chora, busca, grita, clama, renuncia, busca a palavra. No teu quarto, onde você estiver, Deus está te vendo agora. Deus está te observando agora. E a presença dele quer se apoderar de você. Que Satanás seja repreendido na tua vida. Que as setas sejam quebradas. Que o laço seja desfeito. E que você possa sentir esta doce e maravilhosa presença te fortalecendo, te levantando, te erguendo e fazendo por você o que ninguém mais pode fazer. Prioriza a presença, porque a presença já priorizou você. Que Deus te abençoe. Aleluia, amém. Glória, Glória a Deus. Pessoal, você que está aqui até agora, que Deus abençoe você. Espero que essa mensagem ela tenha entrado no seu coração. Se você quiser, pode ouvir mais de uma vez? Pode, né? Pode, escute mais de uma vez, tá? Caso você tenha perdido alguma coisa, que muitas vezes as pessoas escutam paradas, inclusive é o que eu recomendo, mas tem algumas que às vezes está fazendo alguma atividade, alguma outra perdeu algum detalhe, então volta, por favor, assiste novamente, escuta novamente e manda para mais pessoas. Isso é muito importante, porque essa palavra ela não pode ficar só em você. Talvez você seja, claro, a palavra trabalhou em você, mas através de você agora ela vai trabalhar em uma outra pessoa que você vai estar encaminhando também essa mensagem, esse podcast. Amém? Deus abençoe muito sua vida. E meu presbítero, pra gente encerrar, eu queria que a gente terminasse com oração. Sim. E eu vou pedir, por gentileza, que você faça essa oração também com todo mundo. E você que está aí na sua casa agora também, peço que você nos acompanhe. Amém? Amém. Oremos. Meu Deus e Pai, queremos te louvar nesta noite pela tua graça, pela tua bênção, pela tua presença. Te pedimos, Senhor, que continue com as tuas mãos estendidas sobre esse programa, sobre aqueles que nos assistem agora. Senhor, se porventura houver alguém com o coração triste, passando por batalhas espirituais na mente e na alma, Senhor, que a tua presença desça sobre a vida desta pessoa. Que os agrilhões sejam quebrados, as correntes sejam despedaçadas e que, mais uma vez, Senhor,
a tua presença seja a fonte renovadora daqueles que estão passando por essa situação. Continue nos abençoando, nos fazendo prosperar em ti, nos dá ânimo e força para continuar nessa jornada. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, lembrando agora pra gente encerrar, as nossas redes sociais estarão aqui na descrição, tanto a minha quanto a do nosso presbítero. Se você está conhecendo o presbítero através da 95, você vai lá, segue ele lá no Instagram. Eu vi que tem uns conteúdos bem legais, tem um momento de pregação, tem uns stories, então acompanha. O homem aqui é um cara muito legal. A gente conheceu assim, uma pessoa que tem um trabalho muito bacana, vai lá, conhece ele. Se você veio através do presbítero aqui para 95, vai lá e segue a gente também, pelo amor de Deus, para você ter mais e mais conteúdos edificantes na sua vida. Amém? Deus abençoe. Diegão, brigadão. Diego aí ficou hoje nos cortes, cenário totalmente diferente, vocês estão vendo aqui, nem parece a 95, porque a mesa tá aqui, vocês não conseguem enxergar. Mas tudo graças a Deus. Obrigado, Diego, meu irmão. Tu é um cara legal, show de bola. Deus abençoe a sua vida e nos espere no próximo sermão. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Presbítero, Deus abençoe. Amém, foi um prazer. Amém. Fiquem na paz.